17 novos membros para a igreja da Santa Felícia. E a Bíblia diz que há uma alegria no céu quando o pecador se arrepende. Quando se arrepende 17, então a alegria ela é bem maior. 17 pessoas se batizam. Então a gente estipula o alvo, oramos durante o ano todo para que esse alvo fosse alcançado. E aqui está o termômetro da igreja da Santa Felícia. De janeiro até agora, batizou para a honra e glória de Deus quantas pessoas, igreja? Quantas pessoas, igreja? Amém? Amém? Que batizou até agora 10 pessoas que entregaram a vida a Jesus Cristo. Ainda falta quantas pessoas para cumprir esse alvo? 7 pessoas. Então vamos trabalhar com toda a força do nosso coração. Vamos atrás das pessoas que estão aí na nossa família, que estão afastadas dos caminhos do Senhor, aqueles que estão recebendo estudo bíblico e não tomaram a decisão ainda ao batismo. O meu sonho é chegar no final do ano, a gente fazer aí um gostoso almoço ou uma festa maravilhosa de pôr do sol à noite, porque a igreja da Santa Felícia alcançou o alvo para Jesus. E Ellen White, ela diz que nós devemos estabelecer alvos cada vez maiores. Ela fala isso claramente, porque nós alcançamos o alvo, não devemos nos comentar com aquilo, devemos aumentar, para que mais e mais pessoas conheçam a verdade do Evangelho. E esse alvo aí, que vocês já alcançaram, 10 pessoas até agora que foram alcançadas, eu quero dizer que já são 11, amém? Já são 11, porque no próximo sábado, 4 horas da tarde, nós vamos estar aqui com todos os desbravadores, uma grande festa, porque tem uma pessoa que tomou a decisão ao batismo pelo grupo de desbravadores. O nome dela é Anne. A Anne tem uma história bonita, eu vou contar a história dela aqui no próximo sábado. E a novidade é que o pastor de vocês vai estar dentro desse tanque, fazendo o batismo no próximo sábado. Então você não pode perder. É a primeira igreja, vai ficar marcado na história, vai ficar marcado na minha vida. É a primeira igreja que eu vou estar fazendo o batismo, a igreja da Santa Felícia, a próxima semana, no próximo sábado, 4 horas da tarde, amém? E é o primeiro, né? Quero ver você aqui. E é o primeiro, né? Sábado para esse batismo. Queridos, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro dos Salmos, no Salmo 46. Eu estava pensando essa semana aqui que eu ia pregar para a igreja, e eu estava entre um sermão missionário, porque a missão está falando de missão, e eu particularmente gosto muito de missão. Eu gosto de falar de Jesus, de pregar, de estimular a igreja a estar falando de Jesus, a estar levando a missão, a estar trazendo pessoas para Cristo, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo nessa terra. Mas eu escolhi um outro sermão, porque de missão eu falo bastante na igreja, é sempre desafiando a igreja para estar pregando. Então eu resolvi trazer para vocês um sermão de esperança. Nós vivemos num mundo desesperançado, um mundo onde as pessoas estão sofrendo com vários tipos de problemas. As doenças emocionais nunca esteve assim atacando tanto o ser humano como está atacando. Pessoas sofrendo com vários tipos de doenças. Crianças que na inocência, há pouco tempo atrás, na geração passada, nós não víamos crianças sofrendo tanto como estão sofrendo hoje. Queridos, crianças de 7, 8 anos de idade se cortando porque estão sofrendo de depressão, de ansiedade, de vários outros tipos de doenças. Você vê aqueles meninos, meninas de 8, 9, 10 anos de idade com os braços todos cortados, porque estão perdendo a esperança na vida. Nós vemos pessoas que estão passando por problemas familiares, os relacionamentos nunca esteve tão frágeis como os relacionamentos estão hoje. Às vezes nós vemos ali uma crise enfrentada por um casal e eles não conseguem se sobressair sobre essa crise, igual eles estão se separando. Acham que a separação é a solução para tudo isso, e nós sabemos que não é. A palavra de Deus diz que Deus uniu, o homem não deve separar. Mas o casal sozinho, queridos, não consegue avançar. Nós precisamos estar com Jesus no nosso coração. Nós precisamos estar com Jesus na nossa vida matrimonial. Porque se nós não colocarmos Jesus na nossa vida, nós podemos sofrer as consequências do que o mundo está sofrendo aí fora. Eu falei uma vez para vocês, eu vou repetir, de cada 10 casais que se casam hoje, segundo a psicóloga Nancy Malfeld, psicóloga da nossa igreja, que escreveu o livro Felizes com Amor, ela diz que de cada 10 casais que se casam hoje,
6 se separam nos 6 primeiros meses, 2 apenas se toleram e apenas 2 são felizes. Onde está indo parar a humanidade? A família que Deus quer abençoar tanto é uma família que hoje estão perdendo o sentido da vida matrimonial, estão se separando, trazendo sofrimento para a sua casa. E quem mais sofre são os filhos, que às vezes se separam do pai e da mãe. Queridos, tudo isso está acontecendo porque nós estamos chegando ao fim do mundo, nós estamos chegando ao fim de todas as coisas. Mas nós, como cristãos, nós temos a esperança de que Jesus em breve voltará. Amém, igreja? Amém. E que Jesus vai pôr fim a esse sofrimento e que nós vamos estar vivendo com Ele por toda a eternidade. A esperança está dentro da palavra de Deus. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, ore, busque a Deus todos os dias e a sua esperança será renovada. Queridos, Salmo 46, esse salmo, ele é chamado o Salmo de Lutero. Por que o Salmo de Lutero? Lutero, queridos, ele se inspirou nesse salmo para escrever o hino que vocês cantaram, o hino Castelo Forte. Castelo Forte foi um hino escrito por Lutero, e ele, estudando a palavra de Deus, ele se deparou com o Salmo 46, onde diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e ele ali, ao se deparar com essas palavras desse salmo, ele falou: eu preciso passar esperança através de um hino, e ele escreveu este hino, e por isso esse salmo, ele é um salmo muito importante. Esse salmo também, queridos, ele é muito importante porque a serva do Senhor, Ellen White, no livro Grande Conflito, página 639, ela diz que esse salmo, ele será cantado quando nós estivermos no grande cerco, quando nós estivermos cercados ali, os ímpios nos cercaram de um lado, nos cercaram do outro lado, os ímpios estão querendo acabar com a gente, os ímpios estão querendo nos destruir, tudo cercado, e aí o povo de Deus acha que não tem mais saída, e a serva do Senhor disse que naquele momento, quando os ímpios acham que não tem mais saída, o céu se abre, e ao céu se abrir, uma mão aparece no céu segurando os 10 mandamentos, e o sábado, o mandamento do sábado está com uma roda de fogo ali, brilhando mais do que os outros mandamentos, mostrando para todos os ímpios que aqueles que pisaram na lei de Deus agora serão julgados por ela. Isso é o que estará acontecendo naquele momento. E quando os ímpios estiverem com armas, pedaços de pau, querendo acabar com os justos, Jesus volta. E nesse momento, no grande cerco, nós vamos cantar esse salmo. Diz a serva do Senhor no livro Grande Conflito, página 639. Por isso esse salmo é importante. É um salmo que dá esperança que nós seremos livrados até o último momento da história. Deus estará conosco. Queridos, muitos dizem que são vários autores que escreveram esse salmo. Inclusive a Bíblia, ela traz aqui como salmo dos filhos de Corá. Vocês sabem quem foi Corá? Corá foi aquele que se rebelou contra Deus lá no passado, no tempo de Moisés. Corá, Datã e Abirão. Eles se rebelaram e eles queriam tomar o lugar do profeta, queriam tomar o lugar de Moisés. E ao eles quererem tomar o lugar de Moisés, Deus interviu na história. E ao Deus intervir na história, a terra abriu a sua boca e engoliu ali Corá, Datã e Abirão e muitos da família dele. Porém, muitos restaram ali da descendência de Corá, Datã e Abirão. Nem toda a família morreu. E aí o que aconteceu? Esses descendentes de Corá, muitos deles se converteram a Deus e eles começaram a fazer parte do coral de Davi. E ao fazer parte do coral de músicos de Davi, eles escreveram vários salmos. E a Bíblia traz aqui como escrito por Corá esse salmo. Não está errado, porque esse salmo, esses descendentes de Corá, por eles fazerem parte do coral, entra na Bíblia como sendo de autoria deles. Porém, a serva do Senhor, Ellen White, no livro Cristo Triunfante, página 367, parágrafo 6, ela fala que esse salmo, ele é da autoria de Davi. Davi quem escreveu esse salmo. O Salmo 46, você pode conferir no livro Cristo Triunfante, tem um aplicativo da internet, página 367, parágrafo 6, vai estar dizendo que foi Davi. E ao ler o salmo, nós vamos ver que realmente se parece com os salmos de Davi.
Porque Davi, ele saía para a batalha, e ao ele sair para a batalha, ele tinha esperança. Qual era a esperança dele? A esperança da vitória. E a esperança dele era que o único socorro dele estava no Senhor. Tanto é que quando ele foi lutar com Golias, ele não falou assim: eu vou com arma, eu vou com isso, vou te derrotar. Ele falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então realmente é um salmo de Davi. E quando o profeta fala, realmente nós não temos que discutir com o profeta. Se ele mais está falando que é um salmo de Davi, é um salmo de Davi. Porém, Corá, eles, junto ali com o povo, eles cantaram esse salmo de Davi ali no tempo em que Davi estava dominando como rei. E esse salmo também, além de ser cantado pelo coral de Davi, esse salmo era cantado quando o povo de Israel vencia as batalhas. Então o povo de Israel vencia as batalhas, eles estavam voltando para casa e eles tinham a certeza agora no coração dele que o único refúgio deles, a única fortaleza deles foi quem? Foi Deus. Então eles voltavam cantando esse salmo, e a serva do Senhor também fala isso. Ela diz que eles voltavam da guerra cantando os salmos de Davi, confirmando mais uma vez que esse era um dos salmos dele. Esse salmo, queridos, também é importante. Esse salmo, aliás, 46, ele é importante porque ele renova a esperança da gente, dizendo que Deus está conosco em qualquer situação. Não importa qual seja a situação que você está vivendo. É uma situação difícil que você está passando, Deus está com você. Ele não impede que você esteja passando por esse sofrimento ou por essa provação, mas Ele garante que Ele está do seu lado para te dar força para você sair dessa situação. Olha que interessante do salmo. E esse salmo, ele garante que Deus esteve com o povo dele no passado, que Deus está conosco agora, somos o povo dele no presente, e que Deus estará conosco no futuro. Lembra que animais vão cantar lá no futuro esse salmo, quando a gente estiver cercado? Então, Ele esteve no passado cuidando do seu povo, Ele está cuidando do seu povo agora, e Ele estará cuidando do seu povo no futuro. Amém? Amém. Deus não nos abandona jamais. Tem uma parte da Bíblia no livro dos Salmos que diz que os justos, Deus não tira os seus olhos. Olha bem, Deus não tira os seus olhos. Queridos, esse salmo também, nós vamos ler o salmo, tranquilo, tá? Eu só estou falando um pouquinho sobre o salmo aqui, a história do salmo. Ele também é um cântico, e ele é separado em 3 estrofes. Tá? E nessas 3 estrofes, ele vai mostrar para a gente que Deus, Ele não só provê, porque às vezes quando a gente está passando por um momento difícil, você provê o livramento e tal, mas Deus, Ele não só provê, Deus é. Ele não só provê, Deus é. E nós vamos estar vendo isso daqui. E também mostra que na batalha nós devemos confiar sempre em Deus, como Davi confiou em Deus. Olha que bonito, né? Tudo isso sobre o salmo. Como ele é separado em 3 estrofes, nós vamos dividir esse cântico em 3 estrofes também. A primeira estrofe do cântico do hino, que eles vinham cantando depois da guerra, ali que eles eram vitoriosos, vai do verso 1 até o verso 4. Essa é a primeira estrofe do hino, a primeira estrofe do salmo, do cântico. Tá? A segunda estrofe do cântico vai do verso 5 até o verso 6. E a terceira estrofe do cântico vai do verso 9 até o verso 11. E você vai ver que sempre nessas estrofes do hino, do salmo, você vai ver que tem 2 palavrinhas que se destacam, que é importante. E é nesses destaques dessas palavrinhas que nós vamos montar esse sermão e tirar umas lições aqui para a gente hoje, nesse dia de sábado. Então vamos lá, vamos ler o salmo inteiro e depois eu destaco as 3 estrofes. Vamos, acompanha a leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas flutuem se espondejem e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Brancas e nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se desfere. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as suas ações efetuou na terra. Ele põe em meio uma guerra, até os confins do
o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que salmo maravilhoso. Aqui nós poderíamos já fechar a Bíblia e ir embora para cá, porque a mensagem é: o Deus de Jacó é o nosso Deus. E ele diz: filhos, por mais inquietações que vocês tenham, por mais sofrimento que vocês tenham na vida, acreditem. Eu estou cuidando de vocês. Não importa qual seja o problema, um dia você vai ser livre desses problemas para você. É isso que ele está dizendo. Poderíamos parar por aqui, mas vamos tirar algumas lições desse texto. Primeiras duas palavras, nós vemos aí no texto que está no verso 1, na primeira estrofe, que diz assim: Deus é. Queridos, como eu falei para vocês no primeiro sermão que eu preguei nessa igreja, quando vim no distrito, todas as vezes que Deus, a Bíblia traz Deus para a primeira pessoa do verbo, onde está dizendo Deus é, está falando de um Deus todo-poderoso, de um Deus que está acima de tudo, de um Deus que está acima de todos, de um Deus que cuida, de um Deus que não descansa enquanto não vê o seu filho ali sendo salvo. Ele fez de tudo. Ele mandou o seu filho nesse mundo para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Jesus não recusou deixar o céu para vir aqui, porque Ele é poderoso. Ele estava disposto a vir e morrer, e Ele está disposto a ir até o fim de todas as coisas para que nós estejamos no céu. A Bíblia, trazendo Deus aqui para a primeira pessoa, está falando de um Deus transcendente, de um Deus que está acima de tudo, de um Deus que está acima de todos, de um Deus que tem poder para te livrar de tudo o que você precisa ser livre. Esse é o nosso Deus, e diz que Ele é refúgio. Muitas pessoas hoje, quando passam pelas dificuldades da vida, quando passam pelos problemas, muitas pessoas estão buscando refúgio nas coisas desse mundo, estão buscando refúgio, queridos, nos homens, nas pessoas, no governo, na liderança, buscando refúgio onde eles conseguem palpar, onde eles conseguem ver. E assim era com o povo de Israel. O povo de Israel, ao invés de buscar refúgio no Senhor, eles iam buscar refúgio nos deuses falsos, porque eles podiam ver os deuses falsos, mas não poderiam ver o Deus eterno. Mas o Deus eterno é quem estava dando poder para eles serem vencedores. Queridos, os momentos mais sombrios da sua vida, os momentos mais difíceis da sua vida, não procure refúgio nas coisas da terra. Procure refúgio no Deus que é. Amém. No Deus que é poderoso e que pode te dar, que pode te dar a vitória. Queridos, o texto continua dizendo que além de ser refúgio, Ele é fortaleza. Ele é quem nos dá força para vencer o pecado. Não adianta buscar força para vencer o pecado nas coisas dessa terra. A força para vencer o pecado, a força para vencer tudo o que vem sobre nós e que tenta nos afastar do Senhor, está no Deus que é, num Deus que é poderoso, porque não é pelas minhas forças que eu vou ser vencedor, eu serei vencedor pelas forças do céu, pelo poder desse Deus que é, esse Deus que cuida, esse Deus que nos dá a vitória. E aqui descendo um pouquinho mais, diz que esse Deus é tão poderoso que Ele tem poder sobre a natureza. Fala que ainda que as águas tumultuem e escureçam na sua fúria e os montes se estremeçam, Deus é Deus, Ele continua cuidando. Quem foi que criou o mar e ele? Deus. Ele tem controle sobre o mar. Nós, minha família, nós passamos a maior parte do tempo da nossa vida na cidade de Caraguatatuba. A cidade de Caraguatatuba é um buraco cercado por águas, cercado pelo mar. Você que conhece, você já foi ali, Caraguatatuba, esses locais do litoral. Eu não sei se alguém aqui já foi na praia e ao chegar na praia o mar estava de ressaca, ou o mar tinha acabado de ter uma ressaca. Alguém já viu aqui o mar de ressaca alguma vez, que acabou de ter uma ressaca? O Ricardo, o Renato, a irmã, Chiquinho, entendeu? Então várias pessoas já viram. O que acontece quando o mar entra de ressaca? Antes de ver o mar entrar de ressaca, eu pensava que eram só as pessoas que tomavam todos e ficavam de ressaca, mas o mar também fica de ressaca. Então o mar fica, quando ele está de ressaca, algo terrível acontece.
As ondas, elas crescem muito, e as ondas, elas vêm já de longe, elas vêm se contorcendo assim. E como as ondas, elas vêm se contorcendo, quando ela vai lá embaixo, ela pega toda a sujeira que está no fundo do mar, e quando ela enrola ali aquela onda, ela vem e joga toda aquela sujeira na praia. São galhos de árvores, peixe podre, lixo, tudo que está no mar, ele joga para fora. É como se ele dissesse que não estava aceitando aquela sujeira. E aqui a palavra de Deus diz que ainda que o mar ele esteja embravecido, ainda que ele se espumeje, ainda que na sua fúria nós pensamos que ele, com aquelas ondas, ela vem e vai engolir a cidade, vai engolir a terra. Deus controla, porque ele é poderoso. Deus, queridos, ele disse: olha, mar, por mais que venha a sua fúria, por mais que você esteja bravo, por mais que você esteja querendo tirar do curso dele, você só vai daqui você não passa, porque eu sou Deus. Olha, o Deus que controla o mar, Deus, que está bravo, não pode controlar a sua vida, não pode ajudar você a se libertar dos seus problemas, não pode cuidar de você, não pode cuidar da sua família, não pode trazer aquele seu filho que está fora da igreja para os caminhos dele de novo, não pode trazer aquela pessoa que você está orando por tanto tempo por ela, que está com o coração endurecido. Queridos, o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que tem poder para fazer milagres, milagres que jamais imaginamos, se assim for da vontade dele. Continue confiando, nunca abandone a fé, permaneça firme, porque esse Deus que é poderoso, que tem controle sobre o mar, que tem controle sobre a natureza, que tem controle sobre o mundo, que tem controle sobre o universo, ele também está no controle da nossa vida. Amém? Queridos, aqui a Bíblia ela faz um contraste. Primeiro ela fala de um mar embravecido, tirando toda a sua sujeira ali e mostrando que Deus tem controle sobre esse mar. E agora no verso 4 passa do mar para o rio. Olha que interessante, o rio é tranquilo, ele vai no seu curso, vai guiando a sua água, desemboca em algum rio ali, sai da nascente, assim é o rio. Isso está mostrando que Deus é aquele que pode transformar as tempestades na nossa vida em calmaria. É Ele que tem poder para acalmar as tempestades da nossa vida. Amém? Amém. Queridos, e aqui diz assim: há um rio, verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu acho interessante porque aqui fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E quando nós vamos nos originais bíblicos, nós vemos que a cidade de Deus, que era chamada assim cidade de Deus, era a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, no passado, era chamada cidade de Deus. E aqui a Bíblia está dizendo que é um rio que alegra a cidade de Deus. E quando um rio, para alegrar uma cidade, o que tem que ter? Tem que ter um rio dentro da cidade. Porque como que um rio vai alegrar a cidade se ele não está dentro da cidade? E o interessante é que em Jerusalém não tem rio. Olha que interessante, Jerusalém não tem rio. E como que a Bíblia fala que é um rio que alegra a cidade de Deus, se Jerusalém não tem rio? E aí, queridos, nós vamos no livro dos Salmos, capítulo 36, versículo 8 e versículo 9, e você vai ver ali que o rio que alegrava a cidade de Deus era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Ali diz que nas correntes dele está as delícias do céu. Nas correntes desse rio, ali mostra que ele está as delícias do céu. Era Deus que levava as delícias do céu como se fosse um rio para dentro da cidade da Nova Jerusalém. E diz também aí no Salmo 36, 8 e 9, que ele nos dá de beber dessa água. E ainda diz mais que nele está, no verso 9, nele está o manancial da vida. Queridos, uma cidade que não tem rio é uma cidade que não tem vida. Jerusalém é uma cidade que não tinha rio. A vida de Jerusalém dependia de um rio que vinha de fora, que passava por baixo da cidade e levava água para dentro da cidade, levava vida para dentro da cidade. E Deus está comparando isso aqui para a gente, mostrando se você quer ter vida, se você quer ter um manancial
brotando na sua vida para levar salvação às pessoas, que nós devemos buscar esse manancial de água viva no próprio Deus. Queridos, nós vimos aqui a primeira estrofe do hino no livro dos Salmos, e a primeira estrofe do hino do livro do Salmo 46 é que Deus é. Vamos repetir? A primeira estrofe do hino mostra aqui que Deus Deus é todo-poderoso e que Ele pode ajudar você. Mas vem a pergunta: mas se Deus é poderoso, por que acontece tantas coisas? Por que eu fico sofrendo tanto? Será que Ele é poderoso? Ele fica lá no céu e manda o poder dele para me ajudar? O que acontece? Será que existe mais alguma coisa? A segunda estrofe do hino responde. A segunda estrofe começa no verso 9 do Salmo, que diz assim: Deus, aliás, verso 5, Deus, primeiro, Deus é. Segundo, Deus está. Todas as vezes que a Bíblia traz Deus para a segunda pessoa do verbo, está mostrando um Deus próximo, um Deus imanente, um Deus que, além de ser todo poderoso para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, esse Deus, Ele é um Deus próximo. Ele não nos deixa trabalhar sozinhos, queridos. Ele não nos deixa sofrer sozinhos. Ele sente as nossas dores. A Bíblia diz que Deus está, um Deus imanente, um Deus próximo, um Deus que cuida, um Deus que está do seu lado, que está para te dar forças para você vencer, seja traumas, seja depressões, seja síndrome do pânico, seja angústia, seja problemas familiares, seja problemas na empresa, seja desemprego, tudo, queridos. Deus está para te ajudar. Ele está tão próximo de nós, mas às vezes nós estamos tão preocupados com os problemas da nossa vida, tão preocupados com as dificuldades da nossa vida, que nós não paramos para ver o Deus que está do nosso lado para nos ajudar a ser vencedor. Queridos, precisamos acreditar em um Deus que é e um Deus que está sempre do nosso lado para nos dar a vitória. E Ele diz que Deus está no meio dela, aqui se referindo à cidade. Aquele rio, ele só prosperava, ele só vencia, aliás, o povo de Israel só prosperava porque o rio, e é Deus, estava no meio dela para dar a vitória. Queridos, e na última estrofe do hino, que começa no verso 9, essa última estrofe do hino também é uma parte do hino, porque ela começa dizendo assim: Deus, ou Ele, faz o quê? Faz. Deus é poderoso, Deus está conosco, e Deus faz. Aqui diz que Deus faz a guerra acabar. O mundo está em guerra, as pessoas estão sofrendo, muitos estão passando por guerras físicas como Israel, outros estão passando por guerras espirituais. É uma luta tremenda para permanecer firme com Deus, é uma luta tremenda para acordar de manhã para estudar a Bíblia, é uma luta tremenda para estudar a lição da escola sabatina, é uma luta tremenda para conseguir ser uma pessoa de oração. E aqui, queridos, está dizendo que Deus faz. É Ele quem põe termo à guerra, é Ele quem vai acabar com as tragédias desse mundo, é Ele quem vai acabar com a nossa luta espiritual, é Ele que vai fazer. Mas a pergunta continua: mas pastor, se Deus faz, por que Ele não fez ainda? Por que eu continuo sofrendo? Por que eu continuo com esses problemas que estão me afundando cada vez mais? Por que o outro prospera e eu sofro? Se Deus faz, por que Ele não fez na minha vida, só faz na vida do outro? Essa é a pergunta que fica no ar. Essa é a pergunta que nós nos fazemos muitas vezes. Queridos, a Bíblia fala que Deus faz. E se ela fala que Deus faz, é porque Deus faz. No ano de 2008, minha família estava na cidade de Guarulhos, ali em São Paulo, e eu tinha um sonho desde criança, desde 8 anos de idade, de se tornar pastor. Esse foi um sonho quando eu vim para a igreja. Eu vim com 8 anos de idade e ao avistar um pastor pregando, um dia
eu disse para mim mesmo: um dia eu vou ser igual a ele, um dia eu vou estar lá na frente, um dia eu vou estar pregando para ele. Mas eu quero ser um pastor que seja um pastor diferente, um pastor que esteja preocupado com a Deus, que esteja disposto a levar salvação às pessoas, que não perca o foco, porque o foco é levar Cristo às pessoas. E Senhor, um dia eu vou estar lá, pequenininho, 8 anos de idade, entrei no grupo dos gravadores, entrar no grupo dos gravadores ali, o sonho começou a aumentar mais no meu coração. Eu falei: eu não sei como eu vou chegar lá, sou uma criança pobre, não tenho dinheiro para pagar a faculdade, não sei como vou chegar, mas Senhor, um dia eu quero ser igual a ele. E aí, queridos, o tempo passou. No ano de 2008, estávamos ali na cidade de Guarulhos, voltando à história da cidade de Guarulhos, e eu conversei com a minha esposa do meu sonho, o sonho de estudar teologia e sair do colégio. E estávamos numa campanha de reportagem. Graças a Deus a campanha está indo bem, muito bem essa campanha. E ali falei para ela: se é o seu sonho, nós estamos juntos, nós vamos lá, eu te apoio, nós vamos juntos, vamos para o colégio. Falei: tudo bem, então vamos preparar as coisas. Me preparei tudo para fazer o vestibular, fiz o vestibular naquele ano e não passei no curso, no vestibular, para poder estar ingressando na faculdade. Fiquei triste e de repente fui visitar uma outra campanha que estava acontecendo lá, na campanha de reportagem. E ao conversar com um rapaz ali, Diego, o nome dele, estava conversando com ele e ele me falou: olha, esse ano agora, aliás, no ano passado, eu fui para o Chile para estar estudando teologia lá, e lá é muito bom. Por que você não vai para lá? Já que você não passou aqui, vai para lá. E aí eu saí daquela campanha com aquilo na cabeça, e eu cheguei em casa, chamei a minha esposa, conversei com ela e falei: olha, eu fui lá na campanha do Diego, e o Diego disse que ele foi para o Chile para estar estudando teologia, e ele perguntou por que a gente não vai. E aí eu falei: se caso a gente conseguir tudo certinho para a gente ir para lá, você topa ir para o Chile? Minha esposa, ela e mais 2 filhos. E aí ela disse o seguinte: se for da vontade de Deus, se Deus mostrar, eu vou. E aí, queridos, nós nos ajoelhamos ali naquele momento, eu e minha esposa. Nós nos ajoelhamos e nós oramos a Deus, e eu disse as seguintes palavras: Senhor, o Senhor sabe do meu sonho de estar estudando teologia. Não consegui, fiz o vestibular, não consegui passar. Mas não sei se o Senhor está me chamando, mas se o chamado realmente é um chamado para ser um pastor, eu vou sair daqui agora, eu vou lá em São José dos Campos e eu vou falar com o pastor Samuel. O pastor Samuel, que é o presidente hoje aqui, é meu diretor de reportagem lá. Eu vou falar com o pastor Samuel, e se ele me desanimar, que é o mais normal, se ele me desanimar, falar assim: Wilson, como você vai pegar sua esposa, 2 filhos, você vai sair daqui e você vai lá para o Chile, um país que você não conhece, uma língua que você não entende, e você vai ficar lá no Chile estudando teologia? Se ele me desanimar, Senhor, eu não vou, porque eu sei que não é da sua vontade que eu vá fazer teologia. E aí, querido, saí dali e fui lá para São José dos Campos. Cheguei lá, cheguei no escritório do pastor Samuel, falei: pastor, o senhor sabe do meu sonho de estar estudando teologia, e eu vim aqui para conversar com o Senhor. Eu estava conversando com o Diego, ele falou que começou a estudar teologia lá no Chile, e o que o senhor acha de eu estar indo com a minha família lá para o Chile? E esperando que ele desanimasse, porque ele país longe, eu estava meio com medo de ir. E aí, queridos, naquele momento ele olhou bem para mim e falou assim, aliás, na oração eu tinha falado: Senhor, se o pastor Samuel falar dessas palavras assim, ó, vá porque Deus está contigo e Ele vai cuidar de você, eu sei que é da sua vontade. E aí estava conversando com ele, e aí ele olhou para mim e falou bem assim: Wilson, se Deus te chamou, vá porque Ele vai cuidar de você e Ele vai cuidar da sua família. As mesmas palavras que eu tinha pedido para Deus. E aí, queridos, eu saí dali
e fui lá, fiz todos os passaportes, tudo certinho, e nós fomos para o Chile. Ficamos ali 1 ano no Chile. Depois de 1 ano, eu voltei, fiquei um tempo no NASP, passei esse tempo no NASP, 1 ano no NASP. Depois fui para o IAN, estudei mais 2 anos e meio no IAN, na Bahia, para terminar o curso de teologia. Não vou contar o dentro da história, porque demora muito, tá? Mas Deus cuidou da gente. Eu trabalhava 2 meses, já falei isso para vocês, trabalhava 2 meses por ano para viver os 12, e era só pela concordagem, e Deus pagou a mão, porque Ele tinha chamado. Mas aí, no último ano, 2014, eu estou falando isso só para aplicar ali no Deus faz, tá? Deus faz. Coloque isso na sua mente, Deus faz. E aí, no ano de 2013 para 2014, até 2013, todo mundo era chamado para poder se formar, que era chamado imediatamente para entrar no ministério. E eu me formei no ano de 2014. 2014 começou uma crise tremenda de chamado. Só para vocês terem ideia, da turma que se formou comigo foram 110 pessoas. Dessas 110 pessoas, apenas 30 foram chamados. E ali, o restante ficou todos sem chamado. E eu fiquei nesse meio, das pessoas que ficaram sem chamado. E aí vem a pergunta: mas o Senhor não confirmou lá atrás? Eu não pedi para o Senhor para ir falar com o pastor Samuel? Agora, depois de quase 5 anos estudando, não tem chamado? Será que o Senhor não me chamou? Essa é a dúvida. E aí, queridos, um pastor daqui me ligou, o pastor de comportagem. E ao ele me ligar, ele disse o seguinte: pastor, não tem chamado aqui para você para entrar no ministério. Eu era lá da PV, meu campo era lá, e esse pastor que me ligou era aqui da PO. Não tem chamado para você para entrar no ministério aqui na PO, mas tem chamado para comportagem. Eu já tinha passado 15 anos da vida na comportagem. Eu falei: mas o senhor me tirou da comportagem para ir fazer teologia. Não que eu gostasse, eu gostava muito da comportagem, a gente ia bem na comportagem. Para ir fazer teologia, estudar todo esse tempo para voltar para a comportagem? Essa era a pergunta. Mas Deus sabe de todas as coisas, querido. A Bíblia diz que Deus faz. Deus faz. E aí vim para cá. Ingressei na equipe de palestras de comportagem, com vídeo de comportagem, na equipe de palestras. E aí o pastor, quando eu cheguei, ele disse assim: ó, no máximo um mês, tá? No máximo um mês, fica na campanha, você já está chamado. Daqui um mês. Passou um mês, nada. 6 meses, nada. 1 ano, nada de chamado. Ele falou: o ano que vem você vai conseguir. Fica firme aqui, não sai do campo não. Fica firme, você vai conseguir. Ano seguinte, passou o ano inteiro, nada de chamado. 2 anos. Não, mas o ano que vem vai dar certo. Permanece aí. Aí eu fiquei mais 3 anos, nada de chamado. Falei: Senhor, o Senhor me chamou no ministério? 3 anos, Senhor. Passou? Nada. 4º ano, me chamaram. 4º ano, surgiu uma oportunidade para estar ajudando o pastor que estava com câncer, o pastor Carlos, na cidade de Barreiros. E eu fiquei aquele ano inteiro ali, não com chamado, mas cuidando da igreja para ajudar o pastor. E aquele ano Deus me deu a bênção de ser campeão de batismo da PO. 72 pessoas selaram a vida com Cristo, e Deus me deu essa bênção. Eu falei: poxa, agora eu fui lá, fiquei esse ano sem chamado lá, ia na quarta, no sábado, no domingo, saía de Rio Preto, quarta, sábado, domingo, pegava nas igrejas. Quarta-feira saía do culto e ia visitar os irmãos. Domingo saía do culto e ia visitar os irmãos. Sábado saía do culto e ia visitar os irmãos até 11 horas da noite. Chegava em casa meia-noite, 1 hora da manhã, para que Deus desse essa bênção. Deus deu a bênção de 72 pessoas separadas. E eu falei: agora, 4 anos, Senhor. Próximo ano vem chamar. Veio? Não veio. 5º ano. Aí deixei de dar assistência e fui comportar, fazer palestra nas empresas. Trabalhei aquele ano na comportagem, foi o melhor ano da vida. No final do ano, fiz a minha última palestra. Ao fazer a minha última palestra na empresa, peguei todo o material, coloquei no carro e fui para a associação para devolver e sair de férias, passar uns dias lá
em Caraguá, na casa dos parentes. E aí, queridos, fiz a seguinte oração para Deus. Olha a oração. Lembra do texto? Deus? Paz. Senhor Deus, gosto da comportagem? Aliás, estou comportando. A comportagem é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Deus tem nos abençoado muito através da comportagem. Eu fui fazer teologia para entrar no ministério. Senhor, mas eu quero te falar uma coisa aqui agora. Eu não acredito mais no meu chamado. Fala para Deus. Eu não acredito mais no meu chamado. Eu acredito no Senhor. Porque o Senhor é o Deus dos deuses. O Senhor é o Senhor que está e o Senhor provou que no seu poder o Senhor está com ele. Acredito no Senhor que é o Deus do chamado. Mas eu não acredito mais no meu chamado. Eu vou lá para Rio Preto, vou devolver todo o material e vou para o colégio estudar algum tipo de curso aí para poder ser professor de teologia. Mas eu não acredito mais no meu chamado. E saí dali e fui, queridos, para a associação. Quando eu cheguei na associação, descarreguei todos os livros ali, estavam no elevador, tirando aquele monte de livros. O pastor Mota passou lá no cantinho e ele me viu com aquele monte de livro e ele disse assim: "E aí, pastor Wilson, tudo bem? Está ganhando dinheiro, hein?" Eu falei: "Não, Deus tem abençoado", né, que dá comportagem. Deus tem abençoado. E aí ele falou: "Você tem coragem de deixar tudo isso aí para você entrar no ministério? Entrar no ministério, para você entrar na equipe de evangelismo", porque ele era evangelista. E eu disse para ele assim: "Só se for agora." Mas ele tinha brincado comigo muitas vezes que ia, e o chamado viria, né? Várias vezes. Eu falei: "Mas é uma brincadeira, não vai acontecer. Eu não acredito mais no meu chamado." De novo, falando com Deus, não acredito mais. Queridos, era uma quarta-feira. Quando foi na quinta-feira à noite, 9 horas da noite, o pastor Samuel me ligou. E ele falou: "Wilson, tem uma notícia boa para te dar." E eu falei: "Qual é a notícia, pastor?" Ele disse: "Você agora faz parte da equipe de evangelismo da Umbrella. É um chamado oficial." 5 anos depois. Eu não sabia se eu pulava, se eu abraçava a esposa, o que eu fazia, abraçava as crianças, mas Deus fez. Queridos, o que eu quero dizer com vocês com essa história para a gente terminar? Deus faz, mas não é no nosso tempo. Deus faz no tempo dele. Eu tive que esperar 5 anos para Deus fazer, para Deus completar o milagre. Eu não sei quanto tempo você vai ter que esperar ainda, mas eu quero que você saia daqui esta manhã com a certeza de que Deus é poderoso para te ajudar, com a certeza de que Deus está com você em todos os momentos da sua vida, e com a certeza de que Deus vai fazer um milagre na sua vida, mas é no tempo dele e não no nosso. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar mais uma vez este hino, que é o hino que nós vamos estar cantando quando nós estivermos naquele grande cerco e vendo Jesus voltar.